primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo rei de Israel foi Davi, terceiro rei de Israel foi Salomão, enquanto Israel era um reino só. No quarto rei de Israel, que era Roboão, filho de Salomão, o reino foi dividido em dois lados, ficando Israel, o reino do norte, com 10 tribos, e Judá, o reino do sul, com 2 tribos, e Judá e Benjamim. No reino do norte começou a reinar Jeroboão I, no reino do sul começou a reinar Roboão. Roboão teve um filho que foi o segundo rei, depois do reino do sul, Abias. Esse reino do sul de Judá são os descendentes de Davi. Depois de Abias veio o rei Asa, que eu preguei a semana passada, e depois do rei Asa veio o rei Josafá. Do lado de lá de Israel, estava Jeroboão I, o filho dele reinou por 2 anos, Nadab, foi morto, assassinado por Baasa. Depois teve Elá, Zinri, muito rapidamente, Onri, que era general do exército de Israel, de Zinri, assassinou a Zinri e tomou o trono. Onri morreu e o filho dele, Acabe, se tornou rei. Você ouve bastante a história de Acabe no livro de Reis. Enquanto o livro de Reis agora se concentra no ministério de Eliseu e Elias, que foram profetas na época de Acabe e Acasias, o livro de Crônicas, no outro lado, se concentra no rei Josafá, depois Jeorão e Acasias e assim vai. Então, olha só, a gente vê que Josafá, que é o rei que eu vou falar hoje, ele viveu na época do rei Acabe. O rei Acabe, profeta Elias, estavam no norte de Israel. O rei Acabe era rei no norte de Israel, enquanto Josafá era o rei no sul de Israel. Eu já falei para você que no reino do norte de Israel, isto que está em Israel, não houve nenhum rei bom. Todos os reis foram maus e não andaram nos caminhos do Senhor. Já no reino do sul, do reino de Judá, houveram os descendentes de Davi, houveram vários reis bons. A Bíblia fala de Asa, que foi fiel ao Senhor até o final da sua vida, embora ele não confiou em Deus em 2 momentos. Ele não confiou em Deus quando Baasa invadiu a Judá, e ele pegou o ouro do templo e entregou lá para o rei da Síria, quebrar a aliança com Baasa para proteger a Judá, e Deus o repreendeu por causa disso, porque falou: como é que você foi confiar no homem, não confiou em mim? E Asa também não confiou no Senhor quando ele ficou doente dos pés. Ele reinou 41 anos em Judá e morreu, e o seu filho Josafá assumiu o trono no seu lugar, que foi um bom rei, um rei que amou ao Senhor. Quando a gente chega no capítulo 20 de Crônicas, está falando da história do rei Josafá, e esta é a história mais conhecida sobre Josafá. O livro de Crônicas, ele usa aqui 4 capítulos para falar do rei Josafá. Isso significa que Josafá foi um rei importante na história de Israel, de Judá. Quando eu falo Israel, estou dizendo aqui de Judá, que é Israel e Judá eram o mesmo, embora estivessem divididos agora em 2 reinos, mas é um povo só, são os descendentes de Abraão. E quando a gente começa a ler o capítulo 20, ele começa dizendo: depois disto. Depois disto, esta é uma frase que, evidentemente, a gente precisa saber o que veio antes disto daí. O objetivo do escritor do livro de Crônicas, evidentemente, é mostrar para eles que o livro de Crônicas foi escrito depois que Israel foi levado, Judá foi levado, todos eles foram levados para o cativeiro na Babilônia, e ficaram 70 anos lá no cativeiro, e quando Ciro dá ordem para que Judá volte à sua terra, para construir o templo de Jerusalém, lá na época de Neemias e Esdras, quando eles voltam, e o escritor escreve que provavelmente foi Esdras que escreveu o livro de Crônicas, ele vai tentar mostrar para eles uma verdade de que quando a gente ama a Deus, obedece os seus mandamentos, Deus vai nos abençoar. Mas quando nós desobedecemos a Deus, é a lição que Deus falou, o profeta falou para Asa: se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Se vocês me rejeitarem, eu também vou rejeitar a vocês. Então, quando a gente lê depois destas coisas, nós precisamos saber qual é o começo da história
de Josafá, que está no capítulo 17, a partir do versículo 1, fala que quando o rei Asa morreu, o seu filho Josafá assumiu o trono no seu lugar, e Josafá andou nos primeiros caminhos do rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Fala que Josafá teve muitas riquezas, ele se fortificou contra Israel, ele pôs tropas nas cidades de Judá para proteger a cidade de Judá. A Bíblia diz no versículo 3 do capítulo 17 que o Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baalins. Pelo contrário, buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Porque as obras de Israel, que era o reino do norte, eram más. Agora, Josafá ele fez uma coisa que nenhum outro rei fizera até então. A Bíblia diz no capítulo 17 que o coração dele se tornou ousado em seguir ao Senhor, de tal maneira que ele designou alguns oficiais e levitas, oficiais do seu reino e levitas, para irem por todo Judá, por todas as cidades e vilas de Judá, para ensinar o povo a palavra de Deus. Nenhum rei havia feito isso daí. Você tem que lembrar, você tem que saber o seguinte: eu e você hoje, nós temos aqui na nossa mão a Bíblia, que eu posso ler e você pode ler. Naquela época não tinha a Bíblia. O que se tinha naquela época eram os 5 livros que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O que tinha lá era Josué, Juízes, Samuel. Não tinha tantos outros livros, alguns livros de algum profeta, talvez, enfim, eu tinha poucas coisas lá, na verdade, só que não tinha cópias, não tinha as milhares de cópias, eram pergaminhos, eram livros, rolos grandes, feitos lá em peles de animais, que eram escritas, e enrolava aquilo, ficava um peso imenso, não dava para a pessoa ter na sua casa. Então, no geral, as pessoas também não conheciam a palavra de Deus como você pode conhecer hoje. Então o que é que o rei Josafá fez? Ele mandou os oficiais e levitas irem de cidade em cidade para ensinar a palavra de Deus para o povo, para mostrar, para ler a lei de Moisés para as pessoas, para que as pessoas aprendessem quais eram os caminhos do Senhor, para seguir os caminhos do Senhor. Então olha só, eu não sei quanto tempo demorou isso daí, mas os levitas e os oficiais do rei, eles começaram a ir de cidade em cidade, e eles reuniam as pessoas, talvez lá num lugar público, lá num lugar na porta da cidade, em algum lugar, e talvez centenas de pessoas ali, eles liam as escrituras para aquelas pessoas, explicavam as escrituras para aquelas pessoas, e então eles iam para a próxima cidade. Talvez isso demorou meses. Só que o que aconteceu? A Bíblia diz que por causa disto, o terror do Senhor veio sobre todos os povos vizinhos a Judá. Olha só que interessante, o terror de Deus, veio um pavor sobre os outros povos que estavam circundando Judá, e eles ficaram com medo de lutar contra o povo de Judá, ficaram com medo de lutar, porque Deus colocou medo no coração daquelas pessoas, dos inimigos de Judá, para não invadirem a Judá. E a Bíblia diz que o Senhor deu tranquilidade e deu paz a Josafá e deu paz a Judá, porque eles obedeceram ao Senhor e Deus deu tranquilidade para eles. Nesse tempo Josafá fortaleceu as cidades e ele fez um grande exército. Josafá tinha um exército de 1.160.000 soldados valentes. 1.160.000 soldados. Só que a Bíblia diz, quando você chega no capítulo 18 de Crônicas, fala que Josafá tinha riqueza e glória em abundância. Ele tinha riqueza e glória em abundância, e tornou-se genro de Acabe, ou aparentado de Acabe. Eu falei para você que quando a Bíblia usa, por exemplo, falando
Jesus, filho de Davi, não está dizendo que Jesus era filho, que Davi era o pai de Jesus, mas sim que Davi foi um ancestral de Jesus. Quando está dizendo aqui que ele era genro, em algumas versões está dizendo genro, a palavra é aparentado, na verdade não é que Josafá casou com a filha de Acabe, mas Josafá, o que ele fez? Ele deu o filho dele, Jeorão, que iria vir a ser o próximo rei de Judá, em casamento. Jeorão, o filho dele, era o genro de Acabe. Eles fizeram uma aliança, ele e Acabe fez uma aliança. Acabe, você se lembra ali na lista, era o rei do norte de Israel. Eles fizeram uma aliança e Josafá deu o filho dele, Jeorão, para casar com a filha de Acabe, chamada Atália. Olha só, Atália, não é Natália, Atália. Só que você conhece, já ouviu sobre Acabe? Acabe foi o pior rei do norte. Casou com quem? Casou com a mulher mais perversa que tinha, chamada Jezabel. Dizem que a filha se parece muito com a mãe. Você vai casar, olhe para a sogra. Sua filha vai ser a cópia dela. A mulher se parece muito com a mãe. Mas é verdade. Às vezes o jeito, às vezes como cuida da casa. Se tem uma mãe cuidadosa que ajeita a casa direitinho, coloca as coisas no lugar, bem provável que a filha vai seguir os caminhos da mãe. E Atália seguiu os caminhos da mãe. E esse foi o problema. Porque Jezabel era a pior mulher que tinha em Israel, a pior rainha que teve, ela adorava Baal. E o rei Josafá, que amava a Deus, fez o quê? Pegou o seu filho, Jeorão, que seria o próximo rei, e deu em casamento a Atália, a filha de Atália, que era a filha de Acabe, e eles fizeram uma aliança. E aí foi um problema, porque você faz, às vezes na sua vida tudo está indo maravilhosamente bem, você faz uma aliança com a pessoa errada. Você faz uma aliança com alguém que não deveria fazer. E olha só, este foi um erro de Josafá. Josafá amava a Deus, Josafá servia a Deus, Josafá mandou ensinar a palavra de Deus, Josafá temia o Senhor, Josafá foi um rei piedoso, ele andou nos caminhos de Davi, nos primeiros caminhos de Davi, antes de Davi pecar. Josafá, ele servia a Deus, Deus o abençoou, Deus deu paz, Deus fez com que o terror caísse sobre as nações vizinhas para não atacar a Judá. Ele fez tudo certo, mas em um momento ele faz uma aliança com Acabe, que era um rei mau, e isto desagradou. Amar aqueles que odeiam o Senhor teu Deus, é por isso que a ira do Senhor veio sobre você. Você não sabe que você vai ajudar o perverso, você vai amar o perverso e vai desprezar a Deus, aquele que odeia a Deus, aquele que despreza a Deus. Você não percebeu isso daí? Você que ama a Deus não deveria fazer alianças com pessoas que não amam a Deus. Você está entendendo, meu amado irmão? Não deveria fazer aliança. O que Josafá fez? Ele evidentemente se arrependeu daquilo lá. Ele nomeou juízes em Israel. Ele deu uma ordem aos juízes dizendo o seguinte: olha, vocês vão julgar o povo no temor do Senhor, porque vocês saibam de uma coisa, o Senhor nosso Deus, tenham cuidado. Olha o que ele falou para os juízes: tenham cuidado com o que vocês vão fazer, porque o Senhor nosso Deus não admite injustiça, nem parcialidade, e não aceita subornos. Senhor nosso Deus não admite injustiça, não admite que você, juiz, seja parcial, e também não admite suborno. Se vocês juízes fizerem isto, a ira de Deus vai vir sobre a vida de vocês. E colocou juízes em Israel. E então nós chegamos no capítulo 20, que é a história mais conhecida, depois destas coisas. Muitos anos se passaram.
Israel estava seguro, mas como eu falei a semana passada que aconteceu com o rei Asa, algumas vezes em nossa vida Deus quer que a gente mude de nível na nossa espiritualidade, na nossa vida de fé. Às vezes Deus quer que a gente dê um passo além. Como é que você vai ter vitória se você não tiver lutas em sua vida? Todos nós vamos passar por lutas e testes e provações, e todos nós de vez em quando vamos ouvir uma má notícia, vamos receber uma má notícia que vai tentar fazer com que aquela notícia vai tentar nos preocupar, nos deixar ansiosos, nos deixar até mesmo desesperados, a nos deixar com medo. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que os amonitas e moabitas e o povo da terra do monte Seir, os filhos de Amon, de Moabe, e os meunitas vieram contra Israel numa multidão muito maior do que o exército de 1 milhão que Israel tinha, ou Judá tinha. Vieram numa multidão que cobriam a face da terra de gente, de soldados. E a Bíblia diz que eles atravessaram o rio Jordão, já haviam passado pelo mar, o mar morto, e estavam em En-Gedi, e dali a 1 dia, 2 dias, ou no máximo 3 dias, estariam em Jerusalém, a capital de Judá. Pouco tempo. Como aconteceu com o rei Asa, o pai de Josafá. Um exército numeroso. Então as notícias chegam. Olha, o exército muito grande, uma multidão, é muita gente, está a alguns quilômetros daqui, em 1, 2 dias, eles vão chegar, invadir Jerusalém, e a Bíblia diz que o rei Josafá ficou com medo, e o medo às vezes, querido, faz parte da nossa vida. O nosso problema não é ter medo, porque o medo é um sentimento, é uma emoção, que a gente às vezes quando recebe uma notícia ruim, o nosso coração bate mais forte, a gente fica com medo daquilo que pode acontecer, as preocupações vêm à nossa mente, a gente imagina coisas, o medo é uma emoção que faz a gente imaginar coisas e nos preocupar, e ele ficou com medo. E o que é que a gente faz quando nós estamos com medo? Ele tinha um exército, o que ele poderia fazer? Ele poderia convocar os capitães para uma reunião de emergência. Vamos convocar os capitães, os generais para uma reunião de emergência. Vamos ver qual vai ser a estratégia que nós vamos usar. Vamos colocar guardas nas muralhas. Vamos ver como é que nós vamos atacar o inimigo. Vamos fazer a contagem das armas que nós temos. Enfim, nós temos estratégias em nossa vida. Não é errado nós termos estratégias em nossa vida, mas esse foi um momento crucial para Josafá. O que é que eu vou fazer? Ele teve medo e ele tomou uma decisão. O que é que nós vamos fazer? E a Bíblia diz que ele resolveu buscar ao Senhor. Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Naquele dia, quando ele recebeu aquela notícia, ele falou: nós vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos jejuar. E ele mandou emissários para todas as cidades que saíram a cavalo, avisando, convocando Judá. E a Bíblia diz que veio gente de todas as cidades de Judá para Jerusalém, subiram a Jerusalém para buscar ao Senhor e jejuar, e buscar a face de Deus, pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram gente para buscar ao Senhor. Ou seja, este foi um momento decisivo na vida de Josafá. Às vezes é um momento decisivo em nossa vida, quando o medo vem, ou a preocupação vem, ou a ansiedade vem. O que é que nós vamos fazer em primeiro lugar em nossa vida? O que é que nós vamos fazer? Resolveu buscar a Deus. Ele faz uma oração simples. Quando todo Judá se reúne, a Bíblia diz no versículo 5 do capítulo 20, que Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ele faz uma oração simples. Ele mostra fé na grandeza de Deus, no poder de Deus. Ele diz assim: ó nosso Deus, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir ao Senhor.
Esta foi a palavra dele de exaltação a Deus e de fé no Senhor. Senhor nosso Deus, quem é como o Senhor? Não é o Senhor que governa sobre os céus, não é o Senhor que domina sobre todos os reinos dos povos, Senhor. Não é o Senhor, na tua mão está força e poder. Quem é que pode resistir a ti? Esta foi a oração dele. Quem é que pode resistir ao Senhor? A fé num grande Deus. Você sabe que você tem um grande Deus, meu amado? É sim. O Deus que domina sobre o universo, Deus que domina no céu, Deus que domina sobre os reinos da terra. A Bíblia diz que uns ele exalta, outros ele abate. A Bíblia diz que ele remove reis e ele estabelece reis. Ele remove pessoas e ele estabelece pessoas. Às vezes o homem é prepotente, achando eu estou aqui neste lugar e eu faço o que eu quiser, mas acima dele está um Senhor que, se quiser tirá-lo do seu cargo, da sua função, em um segundo, basta Deus tirar o fôlego da vida dele, e ele não é mais nada. Essa é a crença de Josafá. É o Senhor que é o dono de tudo, é o Senhor que domina sobre todas as coisas. O Senhor domina sobre todas as coisas. Ele fala, o nosso Deus, acaso, ele lembra aqui a promessa de Deus, a palavra de Deus. Não é o Senhor que acaso não falou, não deu para esta terra para a posteridade de Abraão? Não foi o Senhor que deu esta terra para Abraão? E agora quer invadir e nos tirar daqui? Não foi o Senhor que deu? O Senhor deu. O Senhor falou para Abraão que daria essa terra a ele e aos seus descendentes, e agora vem um exército numeroso querendo nos expulsar desse lugar. Não pode ser uma coisa assim. E nós usamos de misericórdia para com eles, porque quando Israel saiu do Egito e passou por suas terras, o Senhor deu uma ordem para que nós não os matássemos, que nós não os destruíssemos. E nós passamos de largo por eles e os deixamos sossegados lá onde eles estavam. E agora eles querem vir contra nós, que somos a tua herança, e nos tirar da terra que o Senhor falou que era nossa, Senhor. E ele faz um pedido, ele diz para Deus o seguinte: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? A única coisa que ele pede, o Senhor não vai executar o juízo? O Senhor não é o reto juiz? Queridos, sabe, nós vivemos em um mundo de injustiças, nós passamos por injustiças. Neste mundo, na verdade, sem Deus, a gente sabe que muitas injustiças vão acontecer, inclusive conosco que amamos a Deus. Nós amamos a Deus e muitas vezes as coisas não vão ser exatamente. Nós não estamos no céu ainda, meu amado, nós estamos numa terra, nós não estamos no céu onde há justiça. Então, às vezes o juiz julga errado, às vezes o governante julga errado, às vezes pessoas nos julgam errado, às vezes as coisas acontecem que não são justas para nós, mas a oração dele foi: Senhor, olha, nós estamos numa situação que nós não sabemos o que fazer. Ele fala, o Senhor não é o juiz que julga todas as coisas? Ele diz assim, olha, porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Não sabemos o que fazer. Você já esteve em situação assim? Eu não sei o que eu faço. Eu não tenho como ir para cá, eu não tenho como ir para lá. Realmente eu não sei o que fazer, eu não conheço amanhã, eu não sei o que fazer. Quantas vezes na minha vida, eu não sei exatamente o que fazer. A gente não sabe tudo, meu amado, nós não somos Deus. Eu não sei o que fazer, só que eu tenho uma coisa que eu posso fazer quando eu não sei o que fazer. Os meus olhos estão postos no Senhor, estão postos em Ti, estão postos na Tua palavra. A minha fé está no Senhor, que o Senhor sabe. Eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor luta as minhas causas, eu sei que o Senhor está comigo, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não saiba qual caminho tomar, eu não sei se eu vou para a direita agora, se eu vou para a esquerda, mas o meu coração está confiante no Senhor, os meus olhos estão colocados em Ti. Esta foi a oração
que Josafá fez, um rei se humilhando diante de Deus, uma multidão de pessoas que vieram de todas as cidades de Judá para jejuar e buscar a Deus, numa situação extremamente difícil, e o rei ora e ele fala para Deus: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão colocados no Senhor. Então a Bíblia diz que Deus levantou um profeta, o Espírito de Deus veio sobre Jaziel, e Jaziel disse o seguinte: escutem com atenção, ó Judá e moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas esta batalha é de Deus. Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Eles estão em maior número, não tenham medo desta multidão, não fiquem com medo, porque esta batalha não é de vocês, esta batalha é do Senhor. Ele diz assim: amanhã vocês vão ao encontro deles. Deus falou: eles estão vindo pela ladeira de Ziz, nesse encontro, vocês vão ao encontro deles, vocês não vão precisar lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor vai dar a vocês, não tenham medo nem se assustem, amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Olha, não tenham medo, vão lá ao encontro deles, amanhã vocês vão ao encontro deles. Não tenham medo, não fiquem assustados pelo tamanho do gigante, creiam em Deus, vão ao encontro deles, vocês não vão precisar nem lutar, porque esta guerra não é de vocês, esta guerra é de Deus. Você colocou na mão de Deus a sua guerra, você colocou na mão de Deus o seu problema, você colocou na mão de Deus a sua batalha. Então a partir de agora, esta batalha não é mais sua, esta batalha agora é de Deus. Deus estava dizendo para eles. Então vocês vão, não tenham medo. A Bíblia diz que quando Josafá ouviu estas palavras, o que ele fez? Se prostrou com o rosto em terra. E toda aquela multidão que estava lá de Judá, que estavam jejuando e orando, se prostraram com o rosto em terra e adoraram ao Senhor. E os levitas começaram a cantar e a louvar a Deus em voz bem alta. Começaram a cantar e a louvar a Deus em voz bem alta. A Bíblia diz que eles foram dormir. Na manhã seguinte eles se levantaram. Josafá pegou o conselho das pessoas que estavam ali, e eles resolvem então colocar o pessoal da música na frente do exército. É uma boa estratégia. O pessoal da música não está com arma nenhuma. Quais as armas deles? Se fosse hoje era guitarra, violão, bateria. Vamos colocar um caminhão com a banda na frente, se jogarem a bomba, pega neles primeiro. Não era isso daí. Mas eles se aconselharam, e eles falaram o seguinte: vamos colocar os levitas, vamos colocar cantores, vamos colocar pessoas para louvarem ao Senhor, e eles vão na frente do exército dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E naquela manhã, queridos, olha só, qual rei que faz isso daí? Qual rei que vai para a guerra com gente cantando na frente do exército? Qual rei que usa essa estratégia? Na verdade, o que Deus está querendo nos ensinar é uma estratégia para nós usarmos nas batalhas da nossa vida, porque hoje nós não temos que enfrentar um exército de homens, mas a nossa luta é espiritual, e hoje nós temos que enfrentar um exército do inimigo que vem contra nós com estratégias para destruir a nossa vida e para fazer com que a gente fique com medo e nos acovarde diante das situações que nós temos que enfrentar na vida. O que nós vamos fazer? Eles colocaram o pessoal para cantar, e a Bíblia diz que quando eles começaram a andar, e no momento que eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, dos montes de Seir, que vieram contra Judá, e eles foram derrotados. O que aconteceu? Israel começou a cantar para Deus, começaram a louvar ao Senhor,
em voz alta, a adorar a Deus. Na manhã seguinte, eles já haviam jejuado no dia anterior e buscado ao Senhor, e eles estavam lá com o coração adorando ao Senhor, se prostraram, adoraram ao Senhor, acordaram bem cedo, foram ao encontro, como o Senhor havia dito, foram ao encontro do exército inimigo, e os cantores na frente louvando ao Senhor. E quando eles começaram a louvar ao Senhor, a Bíblia diz que Deus pôs emboscada contra os inimigos. O que aconteceu? Talvez ainda estava escuro ainda naquela manhã, talvez fosse de madrugada, e a Bíblia diz que os amonitas e moabitas se voltaram contra os meunitas, que estavam 3 exércitos juntos, e começaram a lutar contra eles, e mataram eles. E quando terminaram de matar os meunitas, os amonitas e moabitas começaram a lutar entre si mesmos, e um matou o outro, e se sobrou alguém, fugiu. Porque quando Israel chegou no lugar, no campo de batalha, e quando eles subiram a montanha, e eles olharam para o deserto, onde eles deveriam ver milhares e milhares, mais de 1 milhão de soldados, quando eles olharam lá, eles só viram corpos mortos, não havia um único sobrevivente, milhares de corpos estendidos no deserto, cheio de sangue, coberto de sangue, porque eles se mataram entre si. E a Bíblia diz que Israel demorou 3 dias para pegar os despojos. Eles entraram pelo deserto, pegando roupas, pegando espadas, pegando armas, pegando ouro, pegando coisas. Demoraram 3 dias inteiros pegando as coisas. Quando chegou no 4º dia, Josafá estava lá com os soldados de Israel. 3 dias demoraram para pegar os despojos. No 4º dia eles se reuniram naquele vale, eles adoraram a Deus e cantaram para o Senhor, e eles chamaram aquele vale a partir daquele dia Vale da Bênção. Adoraram ao Senhor ali. Saíram, foram para Jerusalém. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram ao entrar em Jerusalém? A Bíblia diz que eles entraram cantando com harpas, com trombetas, com símbolos, os instrumentos tocando, eles cantando louvores ao Senhor, e eles foram direto para o templo, e eles entraram ali, adoraram ao Senhor e celebraram ao Senhor. E a Bíblia diz o seguinte, que o terror da parte de Deus veio sobre todas as terras ao redor de Judá, porque eles viram a vitória que Deus tinha dado ao seu povo, meu amado. Essa é a história mais conhecida da vida de Josafá. Agora, algumas lições importantes para nós aqui desse texto aqui que nós lemos. A primeira delas que eu vejo, meu querido, que era a intenção de Esdras, que talvez escreveu essa história, escreveu sobre os reis de Israel, foi que demonstrar para eles que quando nós nos voltamos para Deus e colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, e antes de recorrermos a qualquer outra coisa, em primeiro lugar recorremos a Deus, Deus vai vir em nosso socorro, meu amado. Por que Israel foi para o cativeiro? Por que eles foram para o cativeiro? Porque abandonaram a Deus. Por que os cativeiros vêm sobre a nossa vida? Porque nós abandonamos a Deus. Por que as pessoas vivem sofrendo? Porque abandonam a Deus. Porque vivem de tempestade em tempestade, porque não querem nenhum vínculo com Deus. E o escritor estava querendo mostrar para eles, olha, quando Israel buscou o Senhor, quando Judá buscou o Senhor, e Deus se revelou a eles, Deus deu vitória para eles, esse é o caminho para você, é o caminho para a minha vida, é o caminho para a sua vida. Você está passando por uma luta em sua vida, busque ao Senhor, meu amado, é o que eu preguei a semana passada. Separe um tempo no seu dia para buscar a Deus, comece a jejuar, comece a buscar ao Senhor, acordar de madrugada, buscar a Deus. Você está em uma dificuldade na sua vida, vá clamar ao Senhor, vá buscar ao Senhor, vá separar tempo para buscar a Deus, meu amado, em primeiro lugar na sua vida, é o que Deus quer que você faça. Segunda coisa, cuidado com as alianças que você faz. Não faça alianças não entre em guerra que não é sua. Não faça aliança com quem não teme a Deus. Ah, pastor, olha, eu tenho um bom negócio aqui para fazer, eu vou entrar numa sociedade com a pessoa, mas ele não é crente, e na verdade ele não gosta de crente. Querido, não entre em aliança com pessoas que não amam a Deus, que odeiam a Deus. A pessoa odeia a Deus, não entre em aliança com ele. Pastor, é errado eu fazer uma sociedade com alguém que não é crente?
Não é o ideal, não quer dizer que seria pecado, mas você tem que analisar quais são os princípios desta pessoa. Se você puder não fazer, é melhor não fazer. Porque às vezes a pessoa, o seu sócio quer fazer uma coisa desonesta e você que é crente quer fazer a coisa certa. Às vezes para ele não há nenhum problema em sonegar imposto. Para você é um problema sonegar imposto. Eu sou crente, eu não sonego imposto. Eu faço o que deve ser feito. É isto, porque eu creio na bênção de Deus quando eu ajo de maneira correta na minha vida. Terceiro lugar, quando você não saber o que fazer, olhe para Deus. É o que eu estou dizendo. Quantas e quantas vezes em minha vida eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Agora mesmo eu não sei o que fazer. Em algumas coisas eu não sei, eu tenho que tomar algumas decisões. Às vezes eu não sei o que fazer. Eu tenho que levantar de madrugada e colocar diante de Deus, Senhor, que eu não sei o que fazer. Mas os meus olhos estão colocados no Senhor. Houve situações na nossa vida que nós não soubemos o que fazer como igreja, para que lado que nós íamos, vamos mudar para cá ou não, vamos mudar daqui para lá ou não. Nós estávamos, quando começamos nossa igreja lá perto da Avenida Imirim, nós mudamos para um lugar e a pessoa reformou lá o lugar, terminou rapidamente de colocar lá piso, tudo isso para nós entrarmos, era um irmão. E em 1 mês e meio, nosso pequeno salãozinho ali estava cheio de gente, e nós tivemos que mudar, não tem como nós ficarmos aqui, 4º andar de um prédio, nós vamos mudar, e o nosso irmão falou, olha, vocês podem mudar, mas tem uma multa de 3 aluguéis que vocês têm que pagar. E nós falamos com ele, querido, será que não dá para você quebrar essa multa aí? Ele falou, olha, pastor, não dá porque eu coloquei o piso aqui, eu gastei, e nós não tínhamos dinheiro para pagar a multa, mas nós falamos, bom, isto é o correto, é o certo, ele está fazendo o certo, e nós vamos ter que pagar, nós não temos dinheiro para pagar, mas nós vamos ter que pagar de alguma maneira. E eu me lembro naquela época que diante dos nossos olhos hoje era uma coisa pequena, mas para nós era uma coisa imensa demais. Mas hoje eu olho para trás e eu vejo o seguinte, nós pagamos aquilo lá, nós mudamos de lugar, nós fomos para outro lugar, o homem não queria nos alugar, o outro lugar, eu contei para vocês já, eram os médicos lá, era uma clínica aqui em Santana, não queria alugar, eu não alugo para a igreja, mas eu estava orando na minha casa, Deus colocou no meu coração um valor, e falou, você vai falar para ele este valor, e quando eu fui conversar com aqueles 2 médicos lá, eles falaram assim, eu não acredito em Deus, nada dessas coisas aí, e eu falei, mas Deus falou para mim, quando ele perguntou para que nós queríamos o lugar, eu falei para ele, é uma igreja, e eles deram risada na minha cara. Eles falaram, não, nós não vamos alugar para a igreja, tem muita gente que é contra a igreja, meu amado, contra a igreja. Eu já fui comprar carro naquela época lá, vocês não sabem o que pastor passa. Eu fui lá comprar um carro lá, falou, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor. Nós não fazemos financiamento, coisa assim para pastor, para a igreja, nada disso daí, não fazemos. Tá ok, tá bom. Fomos abrir conta num banco. Para que é? É uma igreja. Falei, não, o banco nosso não abre contas para a igreja. Depois de um tempo, isso mudou, me ligaram oferecendo conta. Falei, agora não abro mais. É verdade. Eles deram risada na minha cara. Não, igreja, nós não queremos igreja aqui em nosso prédio. E eu tinha orado, meu querido, estava cheio do Espírito Santo. Eu falei para ele, olha, eu não sei se o senhor quer igreja aqui, eu não quero igreja. Mas eu estava orando e Deus falou que aqui no prédio de vocês vai ser igreja. E ele deu mais risada. Ele falou para mim, Deus te falou quanto você vai pagar? Eu falei, falou exatamente, nem mais e nem menos. Se o senhor quiser menos, nós não vamos pagar menos. É esse valor aqui, falei para ele o valor. Aí ele deu mais risada e falou para mim, seu Deus é bom de negócio, hein? Eu falei, é o melhor que tem. Eu sou péssimo de negócio, eu não sei fazer negócio. Se chorar para mim, eu vou te dar minha camisa, né? Mas Deus é o melhor. Quantas e quantas vezes em nossa vida nós passamos por situações que eu não sei o que fazer. Eu não sei que lado tomar, eu não sei qual decisão que eu tenho que tomar. Quando eu estou numa situação assim, o que é que eu devo fazer? Senhor, os meus olhos estão colocados no Senhor. Eu sei que no final da história vai dar tudo certo, como deu até hoje, como deu em toda a nossa vida, até hoje o Senhor jamais falhou, e eu sei que o Senhor jamais vai falhar. Eu não sei o dia de amanhã, mas o Senhor já está no dia de amanhã, e sabe todos os detalhes das coisas que eu não consigo enxergar.
lugar. Então, meu amado, confia em Deus. Esta batalha não é sua. Quando você coloca a tua batalha, as tuas guerras, as tuas dores, as tuas lágrimas, a doença, as preocupações e coloca diante do Senhor, a Bíblia diz lá em Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, quando nós colocamos nas mãos de Deus, aquilo não pertence mais a nós. Aquela batalha já não é minha, já não é sua, meu amado. Aquela batalha, a partir daquele momento que você coloca nas mãos de Deus, a partir daquele instante, aquela batalha é do Senhor, não é mais minha. Não tem mais que guerrear, tem que confiar em Deus. Agora, uma coisa importante que eu vejo aqui é o louvor no meio dessa batalha aqui. Porque a Bíblia diz que naquele instante que eles começaram a louvar ao Senhor, Deus colocou a emboscada, e o inimigo ficou atrapalhado. Quando nós louvamos a Deus, as barreiras caem por terra, meu amado. Quando Israel circundou Jericó e começaram a gritar, a muralha caiu, meu amado. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, perto da meia-noite, começaram a cantar, a orar e a cantar louvores a Deus, as prisões se abriram, meu amado, quando eles começaram a louvar ao Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando você começa a adorar a Deus, você traz a glória de Deus, você traz a presença de Deus para dentro da tua casa. Experimente, você está passando por lutas na tua casa, comece a colocar cânticos lá no seu celular, a deixar cânticos encherem a tua casa, adoração a Deus. Você não sabe o que fazer, comece a cantar para Deus lá na tua casa, coloca lá no YouTube, lá, músicas, e comece a louvar ao Senhor, ajoelha, louva ao Senhor. Você vai encher a tua casa com a glória de Deus, meu amado. Você vai ver que Deus vai dar a vitória para você. Agora, nossa guerra é amanhã. O que eu faço hoje? O que eles fizeram? Eles proclamaram um jejum, oração, humilhação, prostração diante de Deus. É o que Deus falou para Josué: amanhã nós vamos para a batalha, mas hoje nós vamos jejuar e orar e buscar a face de Deus, e amanhã nós vamos para a guerra. A tua guerra que você vai amanhã, você precisa se preparar hoje, meu amado. Você precisa jejuar hoje. Você está passando por uma batalha na sua vida, é tempo de você buscar a Deus mais intensamente, é tempo de você jejuar e orar, é tempo de você entregar esta luta nas mãos de Deus e crer que o Senhor vai dar a vitória a você, meu amado. Não coloque os teus olhos nos homens, coloque os teus olhos no Senhor. O Senhor falou que iria me abençoar, o Senhor falou que se eu obedecer a sua palavra, as bênçãos vão correr atrás da minha vida. O Senhor falou que na cidade, no campo, onde eu colocasse as minhas mãos, o Senhor ia abençoar, e eu creio no que Deus fala, eu creio na palavra de Deus. Jejua e ora, meu amado, jejua e ora. Tire os teus pensamentos do que é ruim. O inimigo vai querer encher a tua mente de madrugada, acordar você. Eu falei para você, hoje de madrugada eu acordei, eu olhei no relógio 3 horas da manhã, mas acordei com a minha cabeça girando em uma série de coisas aí que estão acontecendo, que são injustas, mas o que eu vou fazer? E acordei com a minha cabeça girando, e tentava virar para um lado para dormir. Eu preciso dormir, amanhã tem culto. E virava, não conseguia dormir. Virava para cá, não conseguia dormir. Virava para cá, não conseguia dormir. E tentava não pensar. Peguei e falei: quer saber? Toda vez que o diabo quer perturbar você, vou levantar e vou orar. Levantei, fui lá, comecei a orar, andar pela sala, orar. Era 4:30 da manhã. Pronto, capeta, agora eu durmo em paz. Fui, deitei, apaguei, acordei 7:30 da manhã hoje, querido. Nunca acordo 7:30 da manhã. Acordei correndo, vim de pijama para a igreja. Mas deixa eu correndo antes que a Irmandade chegue, porque senão chega lá o pastor descendo de pijama do carro. Só estava o Hamilton aí. Sabe, queridos, é isto. Quando o diabo quiser perturbar você, vá orar. Proclame um jejum. O diabo vai
Falaram, não vai dar certo perturbar esse cara, porque toda vez que eu vou perturbar, toda vez que eu vou querer deixar ele preocupado, o cara vai orar 1 hora, o cara vai jejuar 2 dias seguidos, porque eu estou causando preocupação na cabeça dele, ele vai jejuar, então nem vou mais causar preocupação, porque é um problema para o reino das trevas, é um problema para o diabo. Ele quer colocar problema para você, você coloca problema para ele, porque o inimigo fica aterrorizado quando você busca Deus. O terror do Senhor cai sobre o mundo espiritual do adversário, quando você busca Deus, jejua, ora e consagra a tua vida a Deus, os demônios ficam aterrorizados pela glória de Deus que vem sobre a sua vida, a presença poderosa do Espírito Santo que vem sobre a sua vida e sobre a tua casa, meu amado. Aprenda o caminho da vitória. Este é o caminho da vitória para mim e para você, meu amado. Este é o caminho da vitória para mim e para você. É isso que o escritor está querendo mostrar para eles. Você vê que a história é parecida com a história de Asa. É isso que está querendo mostrar. Olha, busque a Deus e você vai achar a Deus. E vai trazer Deus para o meio das tuas guerras. E essa guerra não vai ser mais sua. Esta guerra vai ser do Senhor. Faça isto, meu amado. Ao invés de você ficar reclamando da vida, murmurando da vida, ao invés de você ficar derrotado, depressivo, chateado, perdido, achando que o mundo vai acabar, achando que vai dar tudo errado, achando que você vai morrer, achando que nada vai acontecer, meu querido, troque esses pensamentos por busca ao Senhor. Troque esses pensamentos pela oração, pelo jejum. Troque esses pensamentos. Vai lá jejuar e orar. Você vai ver que você vai sair dali que nem um leão. Você vai ver que os problemas vão parecer desse tamanhozinho assim. Porque você sabe aquilo que nós cantamos: reinos vêm e vão, mas o Senhor Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, continua sentado sobre um alto trono, sendo adorado lá no céu, e nós aqui na terra juntamos a nossa adoração e o nosso louvor junto com os anjos para exaltarmos aquele que reina e vive para sempre, que é o juiz de toda a terra e que tem a última palavra sempre. O nosso Deus sempre tem a última palavra vem do Senhor, meu amado. Então não deixe o medo estar no teu coração, enche o teu coração com a fé em um grande Deus que nós temos.